Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lean Hub, aqui onde a gente tem esse quarteto aqui discutindo temas sobre Lean, sobre agora nós estamos, né, numa série de cultura e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre diferentes tipos de cultura com a Rosa. Mas antes de eu passar a palavra para todo mundo falar um oi aqui, eu queria pedir que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está aqui pela primeira vez, aproveita, já se inscreve, clica aí no sininho para receber toda vez que sai vídeo novo, você receber a notificação. E claro, né, ao final vou pedir para você, se gostou desse vídeo, curtir. Mas vamos lá. Olá, Luciano, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Luciano está em bom dia lá na Austrália, nós estamos aqui já no boa noite, no frio, ele está lá no sol, na praia. Mas vamos lá, Guilherme, Alice tudo voltou bem? super blogueira depois desse espaço de tempo sem abrir vídeo, né, cara? É verdade. Já inovou, né? Sempre Fala Clica aí, aqui quis. pessoal. antes. Eu tô achando que a gente vai Pô. fechar o vídeo já. Não, não, é para quem ainda não segue a gente, Tá já chegando segue agora, aí. se você que tá chegando agora. Ai, gente, é para disfarçar, não é para ficar acentuando os negócios. Oi, Oi, Rosa, pessoal, boa noite, tudo bem? tudo Do bom? friozinho do sul aqui, do sudeste É. brasileiro. Então, Rosa, hoje acho que você vai contar um pouquinho para a gente, né, de duas experiências, de duas instituições com culturas diferentes. Na verdade, é uma com uma cultura já antiga, né, já consolidada, e outra com a criação aí de um grupo de pessoas que vieram de culturas diferentes para construir uma cultura nova. Como que é, né? Como que é lidar com melhorias? Depois acho que o Guilherme e o Luciano também podem trazer para a gente várias experiências, pois passaram já em empresas no mundo inteiro com culturas diferentes. Mas conta um pouquinho para nós, Rosa, como foi essas suas experiências aí em diferentes culturas? Nessa nossa série sobre cultura, a gente vem falando muito do impacto das culturas de outros países nas nossas vidas, né? Assim, o Luciano e o Guilherme, que tiveram essas experiências profissionais em países de cultura bem diferentes do Brasil. E aí, aqui nós estávamos conversando, né, fora do ar, que dentro do mesmo país nós também vivemos culturas diferentes dentro de organizações que são muito semelhantes, de setores, né, do mesmo tipo de setor. Então, a experiência que, assim, que eu tenho, né, que envolve muito a questão cultural, é vir de uma empresa em que você tem toda uma cultura consolidada por muitos anos já dessa organização funcionando e ter passado por vários momentos, e aí, claro, né, eu como enfermeira, então, assim, momentos da saúde no país, e que trazem a questão da própria visão que a sociedade tem da instituição de saúde, né? Então, essa instituição de saúde que tem que ter uma entrega de serviços a qualquer custo, a qualquer preço, precisa existir um desdobramento dos processos para dar conta da entrega que precisa ser feita. Muitas vezes não há um trabalho padronizado, porque está muito focado em cima da experiência das pessoas e não exatamente de um processo estruturado e definido, baseado mais nos princípios científicos, mas muito mais na questão da experiência mesmo e o know-how dos profissionais que ali se fazem presentes. Então, e a cultura a gente sabe, né, que a cultura das organizações, elas são feitas por normas, por aspectos que são muito concretos, que você pode até ter normas, rotinas definidas, tal, mas elas são feitas muito também pela maneira como as pessoas vão se inserindo dentro dessa organização. Então, o Brasil viveu muito isso na saúde, né, uma cultura em que na saúde você tem que entregar a qualquer custo, a qualquer preço.
E aí, já com bastante tempo numa organização que tem essa cultura forte e assim, já num processo de melhoria, né, de gestão mais qualificada, mais científica, essa organização ela tem condições de apoiar a formação de outras organizações, né? E como que uma organização com experiência pode ajudar uma instituição, uma organização que vai se formar, né? O interessante foi ver que houve o aprendizado pelas pessoas que fizeram essa transição, né, e estruturaram, e eu estava dentro desse grupo que organizou essa nova unidade. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos todo o aprendizado que nós tínhamos naquela cultura, né, naquela organização, e a gente meio que fez um 5S, sabe, assim? Então, assim, isso aqui é muito bom, então vamos ficar com isso. Isso não serve, isso não é bom para a gente trazer para cá. O interessante é que mesmo a gente inaugurando uma nova unidade, a cultura, como ela faz parte, como traz essa coisa das pessoas, do país, são coisas que muitas vezes não são tão concretas, tão objetivas, nós tivemos todo um cuidado no preparo da equipe, na capacitação da equipe, de trazer todo um processo mesmo de uma discussão da filosofia da saúde. Então, não era simplesmente discutir sobre o processo técnico do que nós iríamos fazer naquela unidade, mas toda a base filosófica, e na época eu tive a felicidade de ter como coordenador uma pessoa muito ligada à medicina coletiva, à saúde coletiva, então tem uma visão muito abrangente desse processo da saúde pública e da saúde coletiva. Então, isso permitiu, de fato, inaugurar uma unidade com um perfil diferente, mas com o aprendizado daquilo que a organização sênior tinha conseguido nos passar, né? Então, para ver que dentro do mesmo país, em cidades muito próximas, a gente pode ter, assim, culturas organizacionais com muita influência, sim, das pessoas que participam dela, mas de uma cultura que é quase intangível, né? Que é aquela coisa meio que não é tão concreta e que faz parte do processo da própria organização. Então, acho que para iniciar o nosso bate-bola aqui, acho que ficaria aqui a minha contribuição inicial. Não sei se vocês conseguem, não gostaria de falar os nomes aqui, né, das instituições, tenho o maior carinho por elas, assim, o maior aprendizado do mundo, porque eu carrego, né, era uma coisa que a gente sempre falou, assim, conhecimento é aquilo que ninguém te tira, né, então, quando você vive alguma coisa, aquilo que você aprende, que você conhece, que você estuda e aprofunda, é o tipo de negócio que você carrega para o resto da vida. Deixo aí para vocês darem o que vocês acham disso. Posso fazer uma pergunta? Você ainda tem contato com essas organizações, Rosa? As coisas continuam mais ou menos no mesmo nível de quando você saiu? Olha, a organização mais antiga, ela está vivendo um processo de transformação. Então, há uma motivação por parte da gestão de se fazer uma transformação lean nessa organização. Então, assim, é o que eu sei, né? Eu não sei, quando eu ainda estava lá, eu mesma tive iniciativas em projetos que foram desenvolvidos e foram muito, muito eficazes, assim, em cima daquilo que a gente buscava fazer, teve muita participação das pessoas. A instituição jovem, vamos dizer assim, que tem o quê? 13 anos, né? Então não é mais tão jovenzinha assim, mas ela mantém os mesmos princípios e os mesmos valores, porque ela, na verdade, ela se estruturou muito já baseada em planejamento estratégico,
através assim, de uma organização com a equipe toda, e é uma unidade menor na saúde, né? Então, isso também faz diferença, né? Uma está falando em mais de uma grande organização de saúde, realmente, com mais de 2.000 pessoas, e a outra que em torno de 500 pessoas. Então, tem uma diferença grande, mas a base ali dessa organização mais jovem, até onde eu sei, ela realmente permaneceu e ela se mantém porque ela tem muito claro a definição, assim, do princípio dela, definido até por ser uma organização pública. Então, isso não mudou, ela faz parte do sistema de saúde, né? Mas não tenho Legal. mais detalhes, sabe, Luciano? Se, por exemplo, aquele trabalho que a gente definiu como trabalho padrão na época, né, e manualizamos tudo e definimos auditorias internas, processos de trabalho padrão, de melhorias e tudo isso, se isso se mantém da mesma maneira, isso eu não saberia dizer. Não, tá bom, é só curiosidade, porque você está comentando de 2 empresas, né? Eu já vi isso acontecer em áreas diferentes dentro da mesma empresa, né? Você vê áreas Sim, com níveis de maturidade diferentes, isso tem tudo a ver com o que você está falando, entendeu? Tudo a ver com um grupo de pessoas que está executando aquelas atividades. Voltando à definição que a gente falou algumas vezes aqui no vídeo, né? Se cultura é o conjunto de práticas de um grupo de indivíduos, aí tem tudo a ver com isso, né? sim. Eu tô até lendo, inspirado pelo Bruno, tô lendo um livro do Bob Emiliani, chama o clássico eu vou falar em inglês que é mais fácil, The Classical of, não, the Triumph of Classical Management over Lean. E aí uma coisa que é a primeira barreira que ele fala é a barreira da liderança, que ele fala que existe uma cultura tão forte na liderança, que é contra o Lean, porque o Lean você tem que sujar a mão, né? Você tem que se envolver com pessoas que são menos, como que ele usa a palavra? São de uma classe inferior à sua, que essa é uma cultura tão forte, e ele usa exatamente essas palavras, né? Essa é uma cultura tão forte que acaba sendo uma barreira para isso, né? E onde eu vejo isso mudando, onde eu vi isso mudando, é quando você tem líder que são disruptivos, né? Que eles de fato eles estão com vontade de encarar uma maneira diferente de agir. E é onde você vê que as coisas se tornam mais perenes, né? Falei isso, mas a partir do momento que você troca esse líder e vê um outro com uma prática diferente, tudo vai por água abaixo. Aliás, vale a pena, se vocês quiserem ler esse livro, é bem legal. Tô quase acabando ele, eu achei bacana. Metade dele eu não estou gostando, mas a primeira metade eu gostei bastante. Hoje eu li de novo o artigo do Toussaint, Alice, sobre os 6 princípios Lean na saúde, e ele conclui, na conclusão do artigo, ele fala isso, a importância da liderança conseguir sair da condição dela de definidora daquilo que vai ser feito e da identificadora do problema, e passar essa bola para quem está na linha de frente e dar sustentabilidade para o processo de mudança acontecer. Então, assim, que esse talvez seja o grande desafio, né? É você se despir de uma coisa que também é cultural, né? Quer dizer, o líder, ele tem um formatinho, ele tem uma roupagem, e aí ele tem que tirar aquela roupa e fazer de um jeito diferente, né? Você sabe que você estava falando aí, Rosa, estava lembrando uma reflexão que eu fiz quando eu fui fazer o curso de coach, né? E foi interessante que eu fui fazer o curso de coach, como eu já tinha 13 anos de consultoria, voltado para processos, né? Então, quando eu fui fazer o curso de coach, que estava falando ali de pessoas, eu passei praticamente o curso todo fazendo paralelos, né, entre atuação em processos e atuação em pessoas ali, né, em empresas e pessoas. E teve um momento lá do curso que ele foi fazer o paralelo entre coach, mentoria e consultoria, né, e aí explicando as características de cada um.
e falando, não, o coach, ele questiona mais, né? Então, ele traz o desafio em forma de questionamento para que a pessoa mesmo encontre suas próprias respostas, né? Enquanto na mentoria você acaba sugestionando algumas coisas, né? Então, você questiona, mas você sugestiona bastante, né? E a consultoria, ele foi para a definição clássica de consultoria, onde é um pouco mais impositivo, né? Você, não, a solução é essa daqui, ó, tá aqui a solução, né? E aí ele estava explicando que nem todo mundo está pronto para ser coachado, né? Vou usar essa palavra. Então, assim, nem todo mundo está pronto para ser coachado. Tem pessoas que, se você vier assim, só questionando para ela tirar de dentro dela o que ela precisa, meu cara vai ficar parado, né? Ele não vai saber o que fazer, né? E aí ele explica isso, e fala assim, aí você deve voltar, né? Você tenta fazer uma pergunta para o cara tirar a resposta, não consegue, sugestiona, se ele não conseguir, você fala, meu, faz assim, né? Então ele estava falando isso, que tem pessoas que não estão preparadas para ser coachados, né? E você tem que ser mais impositivo, você tem que direcionar mais a pessoa para ela executar, né? E eu achei, cara, quando ele mostrou isso, e ele mostrou de uma forma gráfica, assim, num slide, eu fiquei olhando aquilo e falei assim, meu, a gente entra nas empresas, né, na época na consultoria que eu estava, a gente entrava na empresa e a estratégia era mais ou menos sempre a mesma, sabe? Então era assim, se o escopo era esses escopos que eram fazer linha aqui, né? A estratégia era, não, vamos fazer um workshop de VSM, a gente define aí 8, 10 projetos e a gente roda esses 10 projetos ao longo de 6 meses, um ano, dependendo do que tinha sido negociado, né? E aí a gente fazia isso com empresas que estavam já, que já tinham uma cultura de melhoria, né, que já trabalhavam, as pessoas já sabiam fazer melhoria, e a gente fazia isso com empresas que não faziam ideia de como fazer melhoria, né? E na hora que eu olhei essa situação ali no curso, né, de coach, eu falei assim, meu, tá errado, né? Porque é a mesma lógica, né? Tem empresa que não está pronta para você ficar discutindo, né? Como que eu vou fazer a melhoria e que as pessoas devem enxergar. Não, eu acho que faz até parte do próprio aprendizado você direcionar a solução e falar, pessoal, vamos construir isso aqui, ó. A solução é essa daqui agora, vamos fazer. Vocês vão ver como é que se constrói uma melhoria, como é que se executa um plano de ação, vocês vão ver como é que se vê se houve resultado ou se não houve resultado, né? E aí, puta, num segundo ciclo, eu posso ter uma atuação um pouco mais mentora e começar a falar o que vocês querem fazer, né? Vamos sugestiona ali, dá um certo direcionamento, né? E aí, e aí vão ter as empresas que já passaram por esse processo todo e que aí a discussão tem um outro nível. Você não vai entrar lá direcionando ou sugestionando, não, você vai tratar muito mais sobre a ótica estratégica mesmo, sobre a ótica de desenvolvimento de pessoas, sobre a ótica de cultura, né? Como é que você sustenta aquilo como um todo, né? Então, você estava contando aí, eu estava lembrando dessa parte aí do curso, porque no fim é isso, quando você fala que fez um 5S lá, você tá, né, do que veio da outra empresa, na verdade você fez um benchmarking, né? E levou as melhores práticas para uma nova organização. Dentro daquela organização, você olhou o que fazia sentido ou não, porque isso é benchmarking, né? Não é copiar o que você viu no outro, não, é ver o que faz sentido para a sua realidade organizacional. E aí você escolheu, né? Direcionou o pessoal, não, ó, isso aqui, ó, veio de lá, olha que legal como funciona. Mas você não ficou debatendo, gente, vocês, não, ó, isso aqui é legal, vamos construir. Aí você debate a construção, né? Você guia a construção, mas direcionou a solução para uma organização imatura, né? Então, eu acho isso, acho que é Perfeito. importante entender, né, que no mercado tem empresas que estão prontas para você ter uma discussão mais estratégica, mais cultural, mais organizacional, e tem empresas que, cara, ó, vamos fazer desse jeito aqui, porque não se preocupa, vocês vão entender, né? Mas vamos fazer assim que vai dar resultado, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E como consultores que somos, né? Vocês já tiveram assim a experiência de colaborar com a transformação de cultura das organizações que vocês já atuaram, assim, de
ver mudar um pouco a cultura, né? Ver, às vezes, assim, anos, né, numa empresa ou algum, né, alguns projetos, assim, de ver essa cultura mudar ou raro, assim? Não, isso não acontece. Eu posso falar, por exemplo, da Alstom, que foi o projeto mais longo que eu participei, né? Então, eu mesmo fiquei... Bom, só de Índia foram quase 3 anos, ainda dei suporte um pouco aqui em Taubaté, né? E lá foi um projeto desses, assim, não era um projeto vamos fazer linha, era um projeto assim, gente, a gente tem um objetivo estratégico e a gente quer criar o nosso sistema de manufatura, né? Começou com isso, né? E tem esses indicadores aqui que são importantes para a gente. E a gente criou uma série de soluções lá dentro, porque é uma indústria engenheirada, né, de um produto pesado, difícil de se mexer, né? Então a gente criou uma série de soluções lá dentro para criar o que era esse sistema de manufatura aí, né? Só que assim, é muito difícil, né, assim, numa consultoria só de engenheiros, você falar assim, vocês mudaram cultura, né? A gente não tem essa atuação direta em cultura, em pessoas, né? Uma atuação muito indireta. Mas o que eu posso falar, assim, que a gente colocou uma série de elementos, né, dentro dos processos e dentro e aí foi dentro de operações como um todo, né, no fim saiu de manufatura e foi para operações como um todo, que no fim as pessoas já precisavam daquilo para trabalhar, né, ou seja, já tinha sido construído um hábito, né, então o cara precisava daquela rotina, precisava daquele quadro, precisava de alguns elementos que a gente colocou ali para ele saber como trabalhar. Ele não conseguia mais trabalhar do jeito anterior, né? Então, eu vejo isso como uma transformação cultural, né? Agora, eu posso falar de empresas, por exemplo, que a gente ficou muitos anos trabalhando, mas não, é diferente, assim, você ficou muitos anos trabalhando, mas sem uma espinha dorsal de desenvolvimento de projeto, né? Então, assim, você fica muitos anos lá dentro, mas fazendo coisas isoladas, Sei e até a de que empresa que você empresa, está falando. uma empresa com uma cultura de formação super forte em Lean, né? Um monte de certificação lá, mas, cara, parecia que você estava parado no tempo, assim, você estava sempre fazendo a mesma coisa todo ano, entendeu? Mas Não eles tinham uma cultura evoluiu. muito forte, né? Lá dentro já. Tinha. Mas o que eu falo assim, cara, eu não vi assim uma evolução sobre a ótica de projeto mesmo. Sim, Não, sim. a gente está subindo aqui, estamos falando de estratégia agora. Não, a gente ficava fazendo VSM todo ano, né? Eu acho isso ruim. Eu não lembro. Aqui na Austrália posso dizer que não, nenhuma empresa, até porque... não, minto. Tem uma empresa que eu estou desde o início aqui, que é a empresa lá das fazendas. A transformação é gigante. Foi muito, muito grande, muito grande. Mas é a única. E eu acho que tem a ver também com o tempo que você fica exposto, né? Até injusto falar uma empresa que eu trabalhei 7 meses, se eles mudaram a cultura ou não. Não sei. De repente mudaram, mas eu não tenho mais contato com eles, entendeu? Mas essa que eu tô há 3 anos é muito fácil de você ver. É fácil de você entender o que aconteceu, o que não aconteceu. E mudou a cultura de um modo geral? Não, tem lugar que continua a mesma coisa, porque depende das pessoas, né? Mas, num modo geral, existiu uma grande transformação, sim. Você vê as pessoas, até o nível da conversa é diferente, né? A cultura tem aqueles artefatos, né? A Rosa estuda bem o que é a cultura organizacional, né, Rosa? Está lá no nosso curso de liderança até Lean, mas você vê que muda a linguagem, muda a maneira das pessoas pensarem, muda a maneira das pessoas atuarem frente a um problema, frente a uma situação. Então, antes era um muro de lamentação, antes não tinha resolução, antes era aquelas reuniões longas, né? E todo mundo falando mal no corredor, e agora a gente está vendo, né? Vamos melhorar isso aqui, qual que é o nosso alvo, qual que é a nossa meta, né? Olhando mais para indicadores, olhando para dados e tendo métodos, né, para resolver os problemas, e é muito gostoso ver essa transformação. Assim, a gente tem empresa que a gente chega, né, que no nosso caso hospital, clínicas e mesmo laboratórios, e a gente chega e a gente vê que está num nível, né? Tem umas que já tem uma cultura de melhoria,
assim, já faz parte da organização, e aí é muito fácil, é gostoso, né? E tem umas que, nossa, não tem nem um pouco, então aí tem um esforço enorme. E a gente sempre fala, né, que um CPF é feito por, um CNPJ é feito por vários CPFs, né? Então, assim, as organizações, elas são feitas por pessoas, e a cultura são pessoas, né? A forma que as pessoas vivem diariamente, tomam decisões, né, se organizam, até a infraestrutura, né, o ambiente, tudo isso faz parte da cultura, como que ela foi criada, quais são os princípios, os fundamentos daquelas organizações, tudo isso faz parte lá desde a fundação da organização e como ela funciona hoje, tudo isso é a cultura da organização, né, e como é diferente. E aí eu trago até o que o Womack Jones falava, né, que para transformar uma cultura de uma organização, ele falava, precisa de 5 anos, né? 5 anos. Tem gente que fala, não precisa de tudo isso, não, imagina, tranquilo. Mas eles falavam, né? São 5 anos aí para a gente conseguir realmente transformar essa cultura. Isso depende do tamanho da Eu dei o exemplo organização. da Alstom, a gente ficou 7 anos lá dentro. Depende do tamanho da organização. Se é uma empresa familiar, claro, se é uma organização familiar. empresa familiar né, de 10 pessoas, você não vai precisar de 5 anos, você faz em 6 meses. Isso depende muito. Às vezes eu acho que empresa familiar é até mais difícil. Olha, é uma discussão legal, viu? Eu acho... tema, é um vídeo esse. Acho extremamente mais fácil, muito mais fácil. A gente até pode conversar, né, no próximo. Podemos. Até Próximo a gente fazer faz esse debate. isso, eu tô né? com a Alice. Grandes eu acho muito mais organizações difícil. e pequenas. Eu tenho a minha experiência aqui são com empresas familiares, a maioria. Eu tenho vários pontos positivos de trabalhar com empresa familiar, e eu posso dar o meu relato. Eu tenho 2 comentários antes da gente fechar aqui. Eu tenho certeza que o comentário do Guilherme vai virar vinhetinha. Ficou bonitinho, ele vai recortar e vai fazer aquelas vinhetinhas dele. Ficou bem legal. E a licença do CPF e CNPJ, show de bola também. Vai ser igual o foguete não tem marcha ré, né? Agora tem, né? Agora tem. Agora O Musk estragou essa parábola. Acabou com ela. É o Lilimin que fala isso, eu aprendi com ele. Toda vez ele fala isso, eu aprendi. Mas é legal, e é verdade, né? Tem a outra também que nenhum CNPJ vale um AVC. Das letrinhas. Peraí que eu tô também. tentando entender ainda. Pra não ficar estressado. Eu entendi. Aquela frase do Chiavenato, né, que fala desenvolva as pessoas e as pessoas desenvolverão as organizações, né, que também é bem conhecida nessa frase do Chiavenato, e que é isso, né, a gente busca desenvolver as pessoas e a evolução vai acontecendo, né? Acho que na transformação digital também, que hoje tem falado muito sobre isso, eu tenho estudado bastante isso no MBA, também é a mesma coisa, né? A mesma lógica. Beleza. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Desculpa, Guilherme. Não, eu ia fazer um comentário em cima disso que você falou, né? Porque nos anos 2000, né, quando eu era jovem, a gente começou a dar consultoria e tinha uma frase que o pessoal falava assim... Não era cringe. Tinha uma frase que o pessoal falava assim, uma boa organização, deixa eu não me confundir aqui, uma boa organização, ela é feita de processos excelentes tocados por pessoas medianas, né? E não de pessoas excelentes tocando processos medianos, né? E eu achava essa frase legalzinha e eu falava ela algumas vezes, né? Só que o ponto é o seguinte, né? Você nunca vai chegar a processos excelentes com pessoas medianas, né? Pessoas medianas geram processos medianos, né? E então você precisa, nessa linha que você falou, ali, você precisa capacitar, né? Você precisa desenvolver pessoas, né? Você precisa desenvolver em vários sentidos, né? E não só o que é Lean, para que as pessoas consigam entender, né, a lógica de melhoria contínua, a lógica de processos, né, a lógica de causa raiz e desenvolver bons processos, né, para aí sim, né, você ter
pessoas ali excelentes que você criou, né? Tocando processos excelentes. Esse é o ideal, né? Essa é a empresa que atinge bons resultados. Ou processos que vão chegar a ser excelentes, né? Porque aquela coisa da melhoria contínua, né? A gente vai sempre melhorando, né? E com pessoas excelentes a gente sempre melhora, né? Exatamente. Legal. Bem, então vamos finalizar por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse bate-papo. Participe também com o seu comentário, com a sua opinião. E claro que a gente te espera no próximo vídeo. E se gostou, curta também aqui e compartilhe, tá certo? Então tá, pessoal. Tchau, um abração. Tchau, Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.